Historicamente, as regiões, a nossa região aqui, o norte e os vales, sempre teve aquela questão de ser um pouco mais pobre, né, do que as outras regiões de Minas, essa questão da desigualdade. Como é que o senhor vê? Continua ainda o norte e os vales recebendo pouca atenção do Estado? O senhor ainda vê essa desigualdade ainda muito evidente? Certa vez, Amarildo, um jornalista perguntou ao saudoso Dom Enzo. Dom Enzo, um bispo italiano que foi padre na minha cidade, e ele como bispo foi quem me crismou, e um outro padre sendo padrinho meu de crisma. Perguntaram a Dom Enzo, que já não está no nosso meio, se o vale era esquecido por Deus, né, se nossas regiões, que inclui aqui também o norte, era esquecido por Deus. Uhum. E ele respondeu que não, que era esquecido pelos homens. Uma outra situação que perguntaram Dom Enzo, né, que era o Vale da Miséria, era um vale pobre. E Dom Enzo respondeu para eles que não, que o nosso vale é muito rico, de um povo empobrecido, né? No Vale de Jequitinhonha nós temos lítios, nós temos minerais, terras raras no nordeste e norte de Minas Gerais, aqui na nossa região do norte também. Nós temos uma agricultura familiar forte, então nós somos uma região rica. A verdade é essa, o norte de Minas Gerais, o nordeste de Minas Gerais, são regiões ricas e muito ricas, né? Mas de um povo empobrecido, né? Essa riqueza não fica aqui. Essa riqueza é levada para fora. Falta políticas públicas do acesso à água, do acesso à terra, à educação, à saúde, né? Então eu concordo com você quando você coloca se ainda existe um olhar dos homens, né? Dos governantes, das autoridades, muito aquém do que é preciso para o norte, para o nordeste de Minas Gerais. Ainda existe sim, você está coberto de razão, né? Não por falta das nossas regiões. Não por falta nossa região é rica. Uhum. O que falta é ter cadeia produtiva do que produz aqui para ficar aqui essa riqueza, para gerar economia aqui, não lá fora. Nós temos produtos que saem para outra parte do mundo, né? Outras regiões do Brasil. O que nós precisamos é que essa riqueza fique aqui, gere emprego e renda aqui na nossa região, né? E essa, por sinal, é uma das lutas que nós travamos na Assembleia Legislativa, que é o que eu chamo de desenvolvimento regional, né? Nós temos que articular o desenvolvimento regional, as nossas potencialidades e aplicar na nossa região. Quando o senhor chega em municípios menores como o nosso aqui em Itacarambi, quais são as demandas que o senhor mais ouve assim, e elas se repetem? É algo que o senhor vê semelhante? Olha, apesar de estarmos em Itacarambi, um município banhado por um dos rios mais belos desse país, o Rio São Francisco, e minha região banhada por um dos rios também mais belos desse país, eu costumo dizer que é o mais belo, porque o rio que passa na cidade da gente é o mais belo, né? E nós temos uma região de semiárido, um clima seco, mas com água às margens do rio. Mas você anda poucos metros, que não chega a quilômetro, e nós temos uma seca. Então, o crescer, aprendendo a lidar, a conviver com a seca, é uma realidade do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, é uma realidade em partes do Rio Doce, é uma realidade do norte de Minas, né, do Vale de São Francisco, né? Então, o acesso à água é uma das realidades que a gente vê muito essa demanda. A agricultura familiar forte, né, e necessitando de apoio, são idênticas, né, em todas as nossas cidades, no noroeste também, né, Urucuia, João Pinheiro, são idênticas, né? A cultura, né, as marujadas, os reisados, as pastorinhas, mais uma vez que eu tive a felicidade de ver a apresentação nesses poucos minutos atrás, né? A cultura muito forte, uma cultura viva, vindo no nosso povo, ou seja, nós somos geraizeiros, né? As cidades que eu visito, na sua maior quantidade, quase que a totalidade, é de um povo geraizeiro, que viu a vida inteira Minas ser governada de alguém lá de outras bandas, que olhava muito para Minas e não para Gerais. Falando nisso, você me dá a oportunidade de dizer que agora nós temos disputando o governo de Minas, o Patrus Ananias, que é um geraizeiro, e o vice, que também é um geraizeiro, né, que é de São Francisco. Então nós temos o candidato a prefeito, né, e o Dr. Jarbas, que é vice,
é de São Francisco e um outro de Bocaiúva, ou seja, é a oportunidade que nós temos desse grande norte, né? O Patrus é da divisa do norte com Jequitinhonha, né? E o Jarbas é de São Francisco. Então, tá aí talvez uma das possibilidades, que é bom o nosso povo olhar, né? Quem terá mais esse olhar para a nossa região. O desenvolvimento regional, né? A falta forte desse desenvolvimento regional, que você coloca na sua pergunta anterior, é também uma demanda que nós vemos muito nas nossas regiões. O artesanato, né? É muito parecido, por sinal, de todas essas cidades que eu visito. A economia solidária, né? Principalmente feito pelas mulheres, né? Que seja na produção de quitandas, de doces, de polpa de frutas, né? É muito forte em todas essas cidades onde eu ando.